mais difíceis de ser pregado. As pessoas correm do livro de Jó, que é uma história ímpar. É interessante dizer que Deus, quando faz questão de deixar relatado para que nós venhamos ler sobre a história de Jó, Deus vai falar a princípio logo sobre as características pessoais de Jó. Esse camarada, ele é o mais rico do Oriente, mais rico, mais milionário. Mas o que chama a atenção de Deus não é o que Jó tem financeiramente. O que chama a atenção de Deus é a peculiaridade de Jó. E Deus faz questão de dizer que ele era um homem íntegro, temente, reto e se desviava do mal. Então o que chama a atenção de Deus aqui são as características pessoais de Jó. Ele é um cara reto, se desvia do mal. Está tudo bem na vida de Jó. Jó tem riquezas, Jó tem bens, Jó tem família, Jó tem vida com Deus. Os filhos de Jó fazem festas, costumeiramente. Os 7 homens da casa, da família, fazem festa, cada um na sua casa. E as 3 moças, que são filhas de Jó, acompanham a festa na casa dos irmãos. As moças não faziam festa, quem fazia festa eram os homens. Então, quando na família de Jó tinha festa, eram 7 dias de festa. Um dia na casa de cada irmão, começando do primogênito até o mais novo. E todas as vezes que tinha festa na casa dos filhos de Jó, é bem interessante dizer, porque Jó, quando ele vai falar sobre o posicionamento dos filhos, ele diz: eu não sei se eles pecaram. Então isso logo me dá a entender que as festas da casa do filho de Jó, Jó não ia. Jó não sabia o que procedia dentro da casa dos filhos. Mas mesmo Jó não estando na festa dos filhos, quando dava o 7º dia, a última festa, Jó preparava os sacrifícios, e o texto diz que ele dava um sacrifício por filho. Jó sacrificava 10 vezes, porque eram 10 filhos, embora eram 7 festas, mas 10 filhos participavam de festa. Jó dava sacrifício pelos filhos. Então perceba que Jó, ele sacrifica a Deus mesmo sem saber se os filhos pecam. Algumas pessoas vão olhar para essa atitude de Jó e vai dizer: uma atitude louvável, verdade. Aparentemente, para quem não conhece, Jó está fazendo o serviço perfeito. Só que o que Jó está fazendo não é um serviço perfeito. Por quê, pastor? Porque Jó está oferecendo sacrifício para os outros, quando na verdade não se sacrifica pelos outros, se sacrifica por nós. Cada um levanta o teu sacrifício. Como que deveria funcionar, pastor? Se os filhos de Jó são de maiores, automaticamente, quando acabasse as festas, Jó devia dizer: filhos, vem comigo, vou levar vocês para o altar, vocês vão sacrificar, porque se vocês pecaram, vocês vão pedir perdão a Deus. Não adianta eu querer sacrificar por alguém, não adianta eu querer pedir perdão por alguém. O sacrifício de Jó não vai fazer efeito nenhum na vida dos filhos. Por quê, pastor? Vamos lá. No capítulo de número 1, verso 6 em diante, o texto diz: os filhos de Deus se reuniram perante o Senhor. Aonde? No céu. Filhos de Deus, os anjos. Eu costumo dizer, se a gente estudar angiologia, a gente vai entender isso. O que é que os filhos de Deus foram fazer perante Deus? Prestar relatório. Pastor, relatório, a gente tem anjo? Tem. Em volta da gente nos guardando. Prova na Bíblia. A Bíblia diz: o anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o... Então, se a gente teme, Deus manda todo dia um anjo pelejar pela nossa vida. Se não pelejar, Deus peleja por nós. Aí o texto diz que no meio dessa reunião Satanás se apresenta. Então imagina a cena: milhares de anjos se apresentando e no meio deles o diabo. Aí escuta, não é o diabo que vai chegar para Deus e falar assim: ei, Senhor, falar um negócio para o Senhor, eu queria falar ao Senhor sobre Jó. Não, esquece. Não é o diabo que faz isso. É Deus que pergunta para o diabo e diz: de onde tu vem? Aí ele diz: eu venho de rodear e andar por ela. 1 Pedro capítulo 5, versículo 8. E o diabo, vosso adversário, anda bramando como leão, procurando a quem possa tragar.
Já que eu não consegui tragar ninguém lá, eu vim para a reunião para poder participar dela. Aí Deus vira para o diabo e diz assim: tem visto o meu servo Jó? Não é o diabo que pergunta sobre Jó, é Deus que testemunha para o diabo sobre Jó. Parece que eu vejo Deus pegando um ser inferior, que somos nós, no caso Jó, colocando no meio de uma reunião e dizendo: e aí, diabo, que é um ser superior a nós, inferior a Deus, olhando para o diabo e dizendo: tem visto meu servo Jó? Homem íntegro, reto, se desvia do mal. Aí o diabo olha para o Senhor e diz: mas claro, o Senhor rega ele, dá de tudo para ele. Por um acaso Jó te adoraria em vão? Ele te adora porque ele é rico. Ele te adora porque tem bens. Ele te adora porque tem mesa farta. Ele te adora porque tem 10 filhos. Ele te adora porque tem empregados. Ele te adora porque ele é o homem mais conceituado, mais rico do Oriente. Aí Deus olha para ele e diz: mas e aí, qual é o negócio? Deixa eu lá tocar nas coisas dele para tu ver se ele te adora. Eu tenho certeza, Deus, que se eu tocar em tudo dele, ele vai blasfemar contra ti. Aí Deus diz: então pode ir. Perceba que Deus pega um ser inferior para mostrar para um ser que é um pouco superior a nós, que nós mesmo sendo inferior, guardado por Deus, protegido por Deus, fortalecido por Deus, temos a capacidade de se permanecer de pé mesmo em meio a tanta dificuldade. O diabo desce, e isso é tremendo, porque o texto diz que o diabo vai levantar os sabeus. Isso aqui é terrível, irmão. Deus não está nessa operação aqui contra a vida de Jó, não. É por isso que eu ensino à igreja que eu administro, que a gente precisa entender que tipo de adversário a gente enfrenta. Estou dando uma aula sobre isso lá no YouTube, no canal. Já dei aqui, agora estou passando para lá. Vai falar que ele é querubim ungido. Perfeito era em seu estado, até que seu coração encheu de soberba. Aferidor de medidas. Sabe o que é um aferidor de medidas? É aquele que fica medindo. Por exemplo, um tipo de aferidor de medida: o hidrômetro de uma água, um relógio de uma luz. Ele fica medindo, analisando tudo. Ou seja, se ele é aferidor de medida, ele passa 24 horas do teu lado te analisando onde é que ele vai te derrubar. 24 horas te olhando. Eu preciso analisar ele, eu preciso filtrar ele, eu preciso olhar ele, eu preciso saber onde que eu vou derrubar ele. Então a gente não enfrenta qualquer adversário. Vou lhe provar, no livro de Jó, o texto diz que ele consegue fazer cair fogo do céu e queimar os animais de Jó. Por incrível que pareça, se você olhar na Bíblia, é que muita gente não fala sobre isso, ele consegue ter influências em catástrofes. Ele vem como fogo, consegue fazer cair fogo para destruir os animais de Jó. Ele entra dentro da casa dos filhos de Jó como um vento e derruba a casa dos filhos de Jó e mata todos os 10 filhos de Jó. As coisas começam a ficar estreitas quando a notícia começa a chegar para Jó: Jó, perdemos ovelhas. Jó, perdemos os gados. Jó, perdemos os jumentos. Jó, perdemos os camelos. Jó, teus filhos morreram. Jó, todos os empregados foram embora. Jó, todo mundo te abandonou. Jó, só sobrou você e tua mulher. Jó, agora acabou. Jó olha para ele, olha para Deus e diz: nu eu vim à terra, e nu eu voltarei para lá. Deus me deu, Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Isso vai causar uma ira no diabo, porque o diabo disse para Deus: se eu arrancar tudo dele, ele blasfema. Bendito seja o nome do Senhor. O diabo disse: ele vai blasfemar. Jó diz: não, glória a Deus. Porque da glória, quando a gente tem tudo na mão, é mole. Eu quero ver da glória quando tu entrar no vento. Ainda tem uns loucos que diz: rapaz, mas que luta, hein? Glória a Deus. Se eu estou na luta, escuta isso aqui. Deus só permitiu o diabo tocar nas coisas de Jó porque Deus confiava que Jó não ia negar. Tu só está passando o que tu está passando hoje porque Deus acredita que tu não vai renunciar. Deus sabe que tu não vai virar as costas para Ele.
Deus sabe que tu não vai abandonar ele. O vento sopra, dá vontade de parar, vontade de desistir, vontade de chutar o balde. Mas Deus olha para você e diz: eu sei que ele não vai desistir. Aí o diabo volta até Deus e diz: Deus, eu fiz o que tinha que fazer, mas aí também é mole demais. Deixa eu tocar nele para o senhor ver. Aí Deus diz: pode tocar nele, você pode tocar, mas na vida dele não. Ou seja, você pode até pôr a enfermidade dele, mas a alma dele só quem tira sou eu. Eu vou repetir isso aqui. Ele pode chegar na lona, mas a alma, a única pessoa que tem autoridade para tirar sou eu. Está entendendo isso aqui? Ninguém morreu porque o diabo quis, só morreu porque foi permissão de Deus. O diabo não tem autonomia para arrancar a vida de ninguém. A salvo se Deus falar: chegou o tempo, pode vir. Nada acontece sem propósito. Capítulo 2. O texto vai dizer que Satanás volta e agora toca em Jó. Vai nascer tumores. Alguns historiadores dizem que dava bicho. A mais de 50 metros se sentiu o cheiro da podridão de Jó. Jó vê que o estágio dele é tão miserável. Ele raspa a sua cabeça, sai para o lado de fora da cidade, senta nas cinzas. E sentar nas cinzas aqui, Jó vai para o meio do lixo. Porque Jó está se considerando um lixo. Carra um caco de telha. E vai começar a se coçar com o caco de telha. E quando Jó se coça com o caco de telha, o intuito dele é aliviar a dor. Ou seja, já que meus amigos não estão aqui para me aliviar a dor, já que meus parentes não estão aqui para me aliviar a dor, eu vou encontrar a única pessoa que vai aliviar. Escute isso aqui: Deus também não vai entrar lá dentro para aliviar a dor de Jó, não. É necessário Jó passar, então Deus vai deixar Jó passar. Jó vai dizer assim: nem Deus hoje está aliviando a minha dor, mas vai ter alguma coisa que vai aliviar a minha dor. Ele pega um caco de telha e começa a se coçar. Eu imagino ele se coçando as feridas mal cheirosas, pus descendo sobre o corpo dele. De repente a esposa dele se aproxima dele, e algumas pessoas criticam essa mulher, bate nela. Na verdade ela está olhando para ele e dizendo: eu nunca vi esse homem pecar, eu nunca vi esse homem errar, eu vejo esse homem levar uma vida íntegra, reta, direita diante de Deus. Não é justo isso acontecer com ele. Aí ela se aproxima dele e diz para ele: meu filho, meu bem, deixa eu lhe falar uma coisa. Isso aqui, algumas pessoas, por ignorância, vão criticá-la, falar dela. Por quê? Porque vai achar que a frase que ela libera para a vida de Jó agora é uma frase querendo fazer com que Jó simplesmente blasfeme. Na verdade não é essa. Na verdade ela quer fazer que Jó tenha a sua dor aliviada. Como assim? Ela sabe que se Jó proferir a palavra amaldiçoando a Deus, Deus pelo histórico de Jó vai perdoar Jó, mas automaticamente vai levar Jó, a dor de Jó será aliviada. Então ela olha para ele e diz: Jó, deixa eu te falar uma coisa, meu filho, eu não aguento mais ver tu sofrendo. Amaldiçoa teu Deus e morre, cara. É melhor você morrer do que você ver sofrendo. Eu não consigo mais ver você sofrendo. Eu não consigo ouvir os teus gemidos. Eu não consigo ver a tua dor. Eu não consigo ver essas feridas que consomem o teu corpo todo dia. De repente Jó olha para ele e diz: mulher, como uma louca tu falas. Receberia eu o bem de Deus e não o mal. Eu só vou glorificar a Deus quando tudo estiver bem comigo. O que está acontecendo comigo hoje? Eu estou na lona, mas eu não abro mão de Deus. Eu não abandono a Deus. A esposa de Jó se afasta um pouco, e o texto diz que 3 amigos dele vêm. E esses amigos vão passar alguns dias de longe só observando Jó. Porque tem gente que fica de longe só te observando o porquê que você está mal. Na verdade eles não têm como intuito te ajudar, meu amigo Luciano, evangelista Luciano. Eles não têm como intuito te ajudar. Na verdade eles querem te analisar para saber onde está o teu erro. Eles estão de longe olhando e dizendo: vamos ver onde é que Jó pecou, vamos ver o que está errado. Aí se levanta um, ele se aproxima de Jó e diz para ele: Jó, tem uma coisa para dizer para você. Eu sei qual é o teu problema. Qual é o meu problema? Eu imagino Jó dizendo para ele: qual é o meu problema, meu amigo? Me fala. O teu problema é que tu é orgulhoso, tu é ganancioso, tu é mau. Você
não é justo. Jó está esperando os amigos chegar até ele e dizer: vem cá, me dá a mão, vou te ajudar, vou cuidar das tuas feridas, vou te colocar de pé. Da onde a gente espera que venha uma palavra de ânimo, uma palavra de consolo para a nossa vida, é da onde vem a pedrada que parece que vai terminar de nos matar. Aí Jó vira e diz: meus amigos, deixa eu falar uma coisa para vocês. Se vocês estivessem no meu estágio, eu teria uma palavra para colocar vocês de pé. Mas o que eu ouço de vocês, e vou lhe dizer, Jó é tão homem de Deus, Fernando, que tem uma hora que ele fala assim: se eu me justificar, com a minha própria boca eu me condeno. Jó está dizendo: eu não vou falar nada do que vocês estão falando, eu vou deixar vocês me acusar, eu vou ficar calado. Quem me justifica é... Aí vem um segundo amigo, se aproxima dele e diz: Bildade, já vou te dar um recado. Imagina, ele já está num estado lastimável. Aí o Bildade, que é amigo dele, se aproxima e diz: vou lhe dar um recado. Sabe qual é? Teus filhos tiveram o que mereciam. Se tivesse pelo menos uma palavra de consolo. Não. Teus filhos tiveram o que merecer. Você está desse jeito porque você pecou. E você não é leal a Deus. No céu, Deus está dizendo para Satanás: tem visto meu servo Jó? Homem temente, íntegro, reto, se desvia do mal. Na terra, as pessoas estão falando ao contrário. Então diga para alguém que está do seu lado: não importa muito o que o povo da terra fala a teu respeito. O que importa é o que Deus está testemunhando a favor de você lá em cima. Aqui na terra eles vão falar tudo de você. Aqui na terra eles vão te chamar de tudo quanto é nome. Mas lá em cima Deus te chama pelo nome. Lá em cima Deus conhece a tua história. Sofá se apresenta e fala a mesma coisa: Jó, você está passando isso porque você é mau. Você gosta de fazer coisa errada. Quando o Jó está sozinho, e eu corro por causa da hora. Quando o Jó está sozinho, Fernando, tem uma hora que parece que ele olha e diz: todo mundo me abandonou, só sobrou o Caco. Eu sei, sozinho, falando com seus botões, eu sei que meu Redentor vive e que por fim se levantará a meu favor. Quem olha para mim diz que eu não vou chegar a lugar nenhum, mas eu sei que ainda tem esperança para minha vida. Eu sei que o meu Redentor vive. Podem todos me abandonar, mas eu sei que já já Ele vai se levantar a meu favor. Eu sei que meu Redentor vive e por fim se levantará a meu favor. Eu sei. Jó está sentado no meio das cinzas, com o Caco se coçando, esposa foi embora, amigos abandonaram. Tudo que Jó precisa agora é de uma resposta de Deus. Diga para alguém que está do seu lado, diga: tudo que Jó precisava era de uma resposta de Deus. Mas tudo que Jó vai ouvir são perguntas. Deus não responde, Deus pergunta. Porque Deus é assim, Deus é meio que enigmático. Ele te responde com perguntas. Como assim? A pergunta de Jó, que não queria calar, era: por que eu estou assim? Onde foi que eu errei? O que eu fiz para merecer isso? Aonde está o erro? Fala comigo, me mostra. Imagina, você entrou aqui hoje e disse: Deus, aonde está o erro? Onde foi que eu errei? Me diga o que eu preciso fazer para melhorar. Me diga onde é que eu vou fazer alguma coisa para poder consertar tudo. Aí Deus vira para Jó e diz: Jó, quero conversar contigo. Escuta isso aqui. Jó está no meio das cinzas e o texto diz que aparece um redemoinho. E Deus aparece no meio do redemoinho. Perceba que no céu Deus diz: Jó é homem íntegro, reto, se desvia do mal.
Só tem algo interessante, Ricardo. É que toda a vida de Jó, ele foi íntegro, reto, temente, se desviava do mal e não conhecia Deus. Que é isso, pastor? A Bíblia diz, o próprio Jó diz isso. Capítulo 42, ele diz: eu te conhecia de ouvir. Enquanto eu estava farto, eu ouvia as pessoas falar de você. Eu ouvia alguém falar que tinha um Deus. E por eu ouvir muito bem do Senhor, eu fazia tudo para estar bem contigo. Mas hoje, meus olhos te contemplam. Então diga para alguém que está do seu lado: tem crises que vêm na sua vida. Não é para lhe matar, é para te levar a uma profundidade maior com Deus. É para te fazer desfrutar daquilo que tu nunca desfrutou. Ou você vai viver a vida toda só de fé, ouvindo o pastor Eduardo pregar. Vai ter um dia que tu vai ter que ter uma experiência diferenciada com Deus, uma experiência mais profunda com Deus. E as experiências mais profundas com Deus nunca vieram em palácios, nunca vieram em mesa farta. As experiências com Deus vieram nos desertos, vieram nas prisões, vieram nas covas dos leões, vieram na fornalha ardente, vieram no mar, no deserto. Então diga para alguém que está do seu lado: o deserto não é para te matar, a crise não é para te matar, é só para te levar mais profundo com Deus. Antes eu ouvia falar, agora meus olhos te contemplam. Aí olha só como que Deus responde para Jó: Jó, meu filho, deixa eu lhe fazer uma pergunta. Sim, Senhor. Jó, aonde você estava quando eu coloquei o firmamento? Jó, quando eu fiz a separação das águas da terra seca, pus os luminares, formei um homem. Diz assim: Jó, eu quero que você me ensine. Pode ler o texto. Deus diz para Jó: Jó, senta aí, cinge o teu lombo, ou seja, veste a tua roupa. Porque a gente lê o texto e vê que Jó rasga as vestes. Deus diz: para falar comigo tem que estar revestido. Se veste. Não é vestido de qualquer forma, se veste. Aí Jó se veste, senta, Deus começa a fazer pergunta. Tá. E Jó calado, Deus perguntando. E Deus perguntando. E Jó calado, e Deus perguntando. E Jó calado na dele. E Deus indagando: Jó, deixa eu te fazer uma pergunta, cara. Cinge o teu lombo aí que eu quero te fazer uma pergunta. Onde tu estava quando eu fundava a terra? Faz-me saber se tens inteligência o suficiente para me ensinar. Vai, fala comigo. Aí começa a falar. Aí no capítulo 40, Deus vai dizer: Jó, tu seria capaz de arrancar o anzol do nariz do Leviatã? Sabe o que está dizendo aqui? Leviatã é Satanás, anzol é limite. Ou seja, Jó, tem Satanás, ele até atua, mas tem um anzol no nariz dele que eu seguro. Ele só age quando eu quero. Tu seria capaz de arrancar o anzol do nariz dele, Jó? Aonde tu estava? Ei, deixa eu lhe dizer, pastor, por que é que ao invés de responder Jó, Deus faz um monte de perguntas? As perguntas que Deus faz para Jó são perguntas impossíveis de Jó responder, são perguntas impossíveis de Jó agir, são situações impossíveis de Jó ensinar a Deus. Deus estava dizendo para Jó o seguinte: Jó, antes de você nascer eu fundei os céus e a terra, eu fundei os luminares, coloquei as plantas, os animais, eu fiz nascer as ervas, eu dei vida ao homem, formei o homem a minha imagem e semelhança. Eu tenho um limite, eu tenho a proteção, eu tenho um domínio, eu tenho um controle. Simplesmente o que Deus estava dizendo para Jó é: eu ainda não perdi o controle da tua vida. O que tu está passando hoje não significa que tu está sozinho, significa que eu continuo no controle. Eu tenho todo o poder. Aí, quando Deus acaba de fazer todas as perguntas para Jó, Jó olha para o Senhor e diz: Senhor, pensei eu que tu podes e que nenhum dos teus propósitos podem ser impedido. Quem é este que sem conhecimento encobre o conselho? Por isso relatei o que não entendia, coisa que para mim era inescrutável e que eu não entendia. Escuta-me, pois, e eu falarei e te perguntarei, e tu me ensinarás. Jó está dizendo: eu não sei nada, mas tu sabes tudo, e tu
tem todos o poder. Quando Jó fala isso para Deus, Deus olha para os amigos de Jó que criticaram ele, diz: rapaz, o que vocês fizeram com esse cara não é justo não. Esse cara é muito crente. Não. Agora eu vou conversar com vocês três. O texto diz que no capítulo 42, verso 5, diz assim: Jó, com os ouvidos eu te ouvia falar, mas agora os meus olhos te veem. Por isso eu me abomino e me arrependo no pó. Quanto mais eu olho para Deus, eu vejo que eu não sou nada. Quanto mais eu olho para Deus, eu volto para cinza. Quanto mais eu olho para Deus, eu me arrependo. Jó está dizendo: quanto mais eu olho para o Senhor, eu vejo que meu lugar é nas cinzas. Aí Deus diz: não, não é possível, eu não posso deixar esse cara do jeito que está. Deus vai lá para o meio dos amigos de Jó e diz, acabando o Senhor de falar com Jó aquelas palavras, o Senhor disse a ele: faz, uns dos amigos, a minha ira se acendeu contra ti, porque vocês falaram o que não era justo a meu respeito. Opa, eu não li ele faz, Bildade, Zofar falando mal de Deus. Eu vi ele faz, Zofar e Bildade falando mal de Jó. Só tem um porém, que quando alguém fala mal de alguém que é servo de Deus, não fala mal do servo de Deus, fala mal do próprio Deus. Deus diz: eu ouvi a conversa de vocês. Vocês falaram mal de mim lá, falaram que não é justo, e por conta disso, se vocês não ajuntar agora o sacrifício e ir até Jó, eu vou matar vocês três, para vocês aprenderem a julgar o servo Deus. Vou matar vocês. Junto o sacrifício, vai para lá. Escuta isso aqui, irmãos. Jó está sentado no meio das cinzas se coçando. Eu imagino ele levantando a cabeça e ver os três amigos. Ele deve ter imaginado: já vi esses caras falar mal de mim de novo. Os caras vêm com o sacrifício de Jó: a paz do Senhor, a gente veio falar contigo. Sim, pode falar. A gente queria pedir um favor. Qual é o favor? Eu queria que você orasse pela gente. Se é tu ia falar assim: tá de brincadeira, eu tô aqui na cinza, perdi minha família, perdi dinheiro, perdi bens, tô doente, quase morrendo, seco, pele e osso, e tu vem pedir oração para mim? Não é isso que tu faz? Eu tô precisando de oração, a pessoa vem pedir oração para mim. Eu tô quebrado, alguém vem pedir para mim orar. Sabe o que Jó faz? Se levanta, se apresenta para ele e diz: o que é que vocês querem? Oração. Então eu vou orar. É por isso que você não entende. Tu está desempregado, alguém pede para tu orar por porta de emprego. Tu está com dificuldade financeira, alguém diz: ora por dificuldade financeira para mim. Tu está doente, alguém diz: ora pela minha saúde. Problema no casamento, alguém diz: tem como tu orar pelo meu casamento? Por quê? Porque Deus quer te usar naquilo que você precisa. E você não conseguiu entender que o que você está passando é uma experiência para ajudar alguém a ficar de pé. Se alguém que está passando o que você passou vindo até você, significa que você teve a capacidade de exercer essa prova, de fazer essa prova sem cair nela, e está ensinando alguém que não terá capacidade de passar pela mesma prova que você passou. Jó, tem como orar por mim? Aquele que deveria ter alguém para estender a mão é o que levanta para estender a mão para alguém. Alguém tinha que se apresentar a Jó e falar: Jó, vem cá, dá a mão que eu vou orar por você. Não. Eles vêm pedir a Jó, então é Jó que estende a mão para eles. Vem cá que eu vou orar por vocês. Eu estou quebrado, eu estou moído, mas eu vou orar. Eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará a meu favor. Eu sei que Deus vai fazer algo. Vem para cá que eu vou orar por vocês. Me dá um sacrifício aqui. E o texto diz, 42:10: e Deus mudava o cativeiro de Jó quando Jó orava pelos seus amigos. Escuta isso aqui. Jó prepara o sacrifício, acende o sacrifício. Eu imagino Deus olhando do céu com um sorriso no rosto, Satanás do lado de Deus dizendo: o cara é bom mesmo, o cara não para não, rapaz. E Deus dizendo: não te falei que ele não ia desanimar? Não te falei que ele não ia parar? O pau está quebrando no lombo dele, ele está passando uma dificuldade terrível, mas ele ainda reconhece que eu sou Deus na vida dele. Ele pode até ter pensado em parar, mas ele não abriu a boca para falar. Ei, tem gente do lado de fora torcendo para tu parar, e Deus está no céu dizendo: vai, continua mais um pouco, tenta mais um pouco, vai mais além mais um pouco.
Quando Jó abre a boca e diz: Senhor, eu estou orando pelos meus 3 amigos. Caraca, mané. Os caras meteram mal em Jó e Jó está orando por eles. Perceba que Jó ora com tanta verdade que a oração de Jó faz assim, ó. Pensa na cena. Eu posso conjecturar assim, sem ferir o texto. Pensa na cena. Jó pega o caco, larga no canto, estende a mão e começa a orar. Senhor. Quando ele abre a boca para orar, lá na ponta do dedão começa a melhorar. Enquanto Jó está no coração em fazer o bem para alguém, Deus está curando Jó. Jó ora pelos outros, Deus cura ele. Jó ora pelos outros, Deus abre porta para Jó. Jó ora pelos outros, Deus restaura a família de Jó. Jó ora pelos outros, Deus restaura a finança de Jó. Enquanto você ora por alguém, Deus trabalha a teu favor. Cuide das coisas de Deus, que Deus cuida da tua casa, Deus cuida da tua vida, Deus cuida da tua família. Orando, eu imagino quando Jó abre o olho, mas pelo simples fato de eu estender a beneficência a alguém, Deus estendeu a beneficência a mim. Os amigos são liberados e perdoados por Deus. Jó volta para casa, e a mesma que muita gente bate está em casa esperando o marido. Não, ela não colocou outro dentro de casa. Não, ela não casou de novo. Não, ela estava esperando ele. Pastor, mas ela não mandou amaldiçoar o Deus morrer assim, porque ela não aguentava ver o marido dela, o amor da vida dela sofrendo. Mas ainda doente, ele era o amor da vida dela, por isso que ela esperou. Ele volta para casa e diz: amor, e aí, cheguei. Já estamos muito tempo longe. Vamos namorar. Deus dá 1 filho, 2 filhos, 3 filhos, 4 filhos, 5 filhos, 6 filhos, 7 filhos, 1 filha, 2 filhas, 3 filhas. Deus devolve os 10 filhos, pastor. Ei, deixa eu lhe dizer, nenhuma perca é substituível, ainda mais de 1 filho. Deus não deu substituição de filhos para Jó, para que a dor de Jó fosse amenizada pela perca do filho anterior. Não, o que Deus fez foi devolver a Jó aquilo que ele tinha. A dor fica, a marca fica, a cicatriz fica, mas isso não serve para lhe parar, isso serve como estímulo, para mostrar para alguém que vai querer parar amanhã, que a tua luta foi pior do que a dele, e você está de pé. Depende de como tu enfrenta a tua luta. Quer ver? Todo mundo que abandonou Jó está sentado em casa. O texto diz que Deus sopra no coração do povo que abandonou ele. Volta, mas não volta de mão vazia não. Na primeira eu não falei isso, né? Não volta de mão vazia não. Todo mundo que se apresentava na casa de Jó trazia um presente de prata. Jó não precisou trabalhar para ter de volta aquilo que ele havia perdido. Deus enviou pessoas para dar a Jó aquilo que ele havia perdido. Eu vou repetir isso aqui. Deus vai usar pessoas. Aquilo que tu perdeu no teu passado, Deus vai enviar pessoas para trazer de volta. Quando Jó olha, tem camelos? Sim. E como, pastor? Dobrado. Tem ovelhas, pastor? Sim. Como? Dobrado. Tem gado, pastor? Tem. Sim. Como? Dobrado. Tem dinheiro, pastor? Tem. Como? Dobrado. Tem servos, pastor? Tem. Como? Dobrado. E vou lhe dizer, não foi todo mundo que quando estava com Jó da primeira vez morreu. A maioria abandonou ele. Mas quando Jó estava bem de vida, Jó é tão crente que todo mundo que abandonou ele, ele recebeu de volta. Será que tu seria capaz de receber de volta aqueles que viraram as costas para você quando tu entrou na crise?
quando você colocar na sua mente que você é capaz de receber de volta aqueles que viraram as costas para você no tempo da tua crise, se prepare, porque Deus vai virar o teu cativeiro, vai mudar a tua história. Deus só honra aquele que tem capacidade de perdoar. Deus só honra aquele que tem capacidade de abraçar aqueles que um dia viraram as costas. Oh, glória! E aí, pastor, concluo aqui. Capítulo 42, verso 16. E depois disso viveu Jó 140 anos e viu seus filhos e aos filhos dos teus filhos até a 4ª geração. É assim. Todo mundo pensou que o cara ia morrer. Todo mundo pensou que o cara ia descer à sepultura, porque o estágio dele, doente, cheio de ferida, mal cheiroso, bicho comendo a carne dele, seco, pele e osso, no meio do lixo, não tem jeito. Deus pegou quem estava no meio do lixo, colocou de pé e disse: vai ver tua herança, vai ver tua descendência nascer, vai ver teus filhos nascer, teus netos nascer, bisnetos nascer, tataranetos nascer. É Jó sentar em casa, e aquilo que um dia ele passou lá atrás, alguém disse: vai descer a sepultura. É olhar e dizer: caraca, o cara ainda está aqui, mano. 2020, quando começou, a mentalidade sua é: vou morrer, porque a rede de esgoto está dizendo que vai morrer todo mundo. A rede de esgoto está dizendo que vai contaminar todo mundo. Aí tu disse: eu vou morrer, vou morrer, vou morrer, vou morrer. Quando chegou 31 de dezembro, tu disse: opa, eu consegui. Passei de 21, de 20. Aí já entramos 21. Já estamos em abril. Já estamos quase no meio de abril. Alguém disse: 2021 vai ser pior. A gente já está indo para o 4º mês. Está dizendo: já é 4º mês. Daqui a pouco chega 38 e dizer para 21 foi também. Vamos embora. Ei, irmão, deixa eu lhe dizer uma coisa. Deixa eu lhe dizer: descansa teu coração, porque você só desce a sepultura quando Deus quiser que você desça. Você só vai morrer quando Deus quiser que você morra. Enquanto isso, prepara-se para viver um tempo novo sobre a tua casa. Deus não precisa de tempo de prosperidade. Deus não precisa de tempo diferenciado para Ele te colocar em lugares elevados. Deus é dono de todas as coisas.